Boa tarde, povo de Deus. Esse aí, eu gravo mais bonita. Ó, quer dedicar, agora que eu vou ter esse contato, é a palavra agora no lado da gente vai ter que entender isso. Porque a noção de Deus para a gente não vai funcionando o tema, mas você trabalhar tarde. E eu realmente quero, que nesse convite que tudo vai ter isso agora, Deus convidou para chamar, vocês possam entender o convite que Deus fez a renovação inteira. Não só para nós que não estamos vivendo, mas para a renovação do mundo inteiro. Veja bem, quando eu falo do movimento de renovação carismática, eu estou falando que Deus está fazendo um convite para a renovação do mundo inteiro. Não é para renovar só a gente que está sustentado, é para renovar o mundo inteiro. Por isso é importante descer. Amém? Você está saindo aqui? Do versículo 35, digo, pois, deixai de conduzir pelo Espírito Santo, e não satisfarei o meu apetite da carne, porque o desejo da carne se opõe ao Espírito, e eles são da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não podemos querer, se porém nos deixarem criar pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as coisas da carne, essas são comunicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, briga, ciúme, ódio, ambição, discórdia, partido, inveja, bebedeira, odios e outras coisas semelhantes. Dessas coisas eu vos previno. Como já vos preveni, os que as praticam não entrarão no reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é a caridade, a alegria, a paciência, a afabilidade, a bondade, a fidelidade, a ternura e a esperança. Contra essas coisas não há lei. Pois que são de Jesus Cristo crucificaram a carne, com as paixões e concupiscências. Agora presta atenção. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Vamos de novo. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Eu vou fechar, vamos de novo. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. E no final, rezar. Não sejamos ávidos da vanglória. Nada de provocação, nada de ideia. Amém? Amém. É a palavra do Senhor. Gente, repara, a grandeza do que eles estão falando. Eu sei que a maioria de nós já tinha ouvido antes que eles escolheram uma renovação. Mas ainda, e eu estava pedindo durante o Espírito Santo, eu estava pedindo que Senhor Jesus me confirma. Porque eu fui chamado para fazer essa pregação, e eu toquei, mas eu não peguei para Deus. É o Senhor que manda, não fácil. Está adquirido. E Deus veio agir desde o momento que eu fui convidado até agora. Eu estava me desculpa no meu nome, na terra do lado do Estado da Nação Real. Marley. Do lado dela, eu pedi, Senhor Jesus, confirma para mim que eu acho que o Espírito Santo me falando agora. E ela me chamou e falou assim, pega o microfone, eu sei que eu quero ensinar os meus irmãos. Eu falei, glória a Deus, eu não posso, porque o que Jesus me chamou de conhecer foi a palavra. Se vivemos pelo Espírito, Pai, andemos. Porque senão, o que é a nossa confissão? Eu tinha essa confissão, né? Quando eu me primeira vez, eu comecei a caminhar com devoção, nossa, agora eu sei que Deus quer de mim, eu não vou mais, eu vou rezar, e aí a gente quer fechar o nosso mundo, tendo amor de lá, e nada de que acontece, e tudo é isso que a gente faz em contato com todo mundo. Não é isso? O que acontece na gente lá fora? A palavra da sabedoria, lá está tudo igual. É a gente que define. É a gente que recebeu o chamado. Realmente. E aí o que acontece? A gente entra, a gente recebe o chamado, assim, tão forte, eu tão forte, Senhor. Toma conta, beleza, agora não está na minha bala. Peraí, nada te abala, você vai ficar quieto? Então você já está abalado. Andemos
queremos, é esse o convite do Espírito Santo. Jovens, precisamos ser suscitados de Deus do Espírito Santo em todos os lugares do mundo. A gente viu isso aqui hoje mais cedo. É muito fácil ser cristão, louvar, cantar, mas a gente está aqui no lugar de paraíso. Agora, a gente tem que dividir direitinho as coisas para entender que a gente tem em busca de Jesus e Eucaristia, a gente tem em busca de Jesus tornar com o Espírito Santo para levar o lugar que a gente não encontrar. E não o contrário, né? Eu quando eu fui pregar, eu posso falar dos defeitos que eu tinha. Porque quando eu entrei no elevador, eu queria fazer o quê? Ele disse, nossa, essa música de dançar aqui é bom demais, como vai essa missa? Ele queria cantar, eu falei, não. Eu queria parar com o eu acho que é bom demais. Não é. É o quê? Eu tenho que trazer Jesus para situações do mundo que não há. E não trazer situações do mundo para onde eu tenho Jesus. É o que eu falo lá de Pachelinho. Onde a luta perguntou para ele se era pecado, ela resolveu quando ela tomava chimarrão. Eu falou assim para ela, olha, se durante o seu parar para tomar chimarrão, você quiser resolver, é lindo. Mas se o momento em que você toma chimarrão é o momento em que você resolver, está errado. Você percebe? Você trazer Jesus no momento em que você esteja a boca, que é tomar chimarrão, é lindo, mas você fazer o seu momento para Jesus, engajar com que seja agora, é comodismo. É que nesse fato muito arranjo, né, do nosso objetivo, passa muito isso. Que a gente traz Jesus no momento da gente isso da música, seja o que for, seja o estilo que for, que a gente põe Jesus no momento que a gente já ia viver, é lindo. Mas o nosso objetivo em de louvar a Deus, é só louvar. Está errado. Está errado. Eu estou fazendo a religião que eu creio, a igreja que eu fiz, eu quero falar tudo em volta do meu livro. Então, o chamado para nós, carismáticos, é andemos. E aí, eu estou dizendo, Senhor, será que é esse ambiente que eu tenho que falar? E aí, a terra de Deus, pega o céu, você diz, Deus tem que ser essa história. Falei, amém. E aí, a partir desse momento, o Espírito Santo está falando coisas sobre isso. Percebe? A gente Maria, já foi com Deus, ela chegou de 14, 15 anos, quando o Gabriel foi para Israel, ele teve chamado. E ela disse sim. Ela era adolescente comigo. Acho pouco de uma idade que ela tinha. E aí ela descobriu que ela estava grávida. Pelo Espírito Santo. Né? O que qualquer grávida faz? Repouso, né? Beijo, pode ser carinho, né? Fala de uma vida, não está de comer rapadura de joelha, comer disco, está de comer muito beijo. Não, também é pessoa, nunca ouvi falar disso. Mas quando fala, tá, opa, estou grávida, agora eu não posso pegar muito sono, não posso estar tendo mais de tempo. Maria tinha capaz, até que não foi maior, porque ela foi mais grande. Quando ela recebeu o chamado, ela falou sim, graças ao Salvador do mundo. Ela disse, não sei, vou lá, e fez a estrada. O que ela fez? Andou. Ela podia ter pensado ao contrário dele, e aí eu vou chegar no texto ali, a gente começa a se render a cruz da carta, desculpa de servir a Deus. Ela não precisa falar assim, ó. Não, gente. Eu creio que é o Senhor Salvador para o meu bem. Eu posso ficar aqui de boa, não vai acontecer nada. Não é? E agora, eu até falo, pode chamar no pressa. Assim que ela recebeu o chamado, que ela aceitou o Espírito Santo, o que ela fez? Andou. É o que quiser, né? Andou. E é isso que ele tem chamado a fazer. Porque para nós, é um discurso que não funciona, a gente está com o vídeo pegar aqui e falar. Não vai falar não, né? Não, isso é coisa não. Porque as coisas que acontecem no mundo inteiro são poucos os que se tiveram aqui num lugar diferente. Olha o que eu falo. Depois vamos lá na terceira, no 24 horas da semana. Há uns que estão precisando mais de Cristo lá.
Não é que eu estou falando de sair, mas, entenda, se você um dia tem que sair, se você quer ir numa balada, se você quer ir numa festa, vá, mas seja servo de Deus lá. Ande de acordo com o Espírito lá, porque sabe o que acontece? Um dia, então todo mundo que diz para trás, porque você é diferente, porque você não faz igual ao outro, o dia que ele fala, tem todo mundo que diz que eu concordo comigo. Às vezes eu já falo assim, Edilson, você queria dar mais dinheiro, não é? Aí faz com terra. A gente diz, quem tem mais fé, não é assim? Gente, percebe isso aqui. Percebam isso aqui. A gente sabe que a gente vai sair andando. Porque a gente tem que levar o Espírito Santo para outras pessoas. A gente tem que levar Jesus e mostrar de fazer nós que está fazendo muito dinheiro. Mas tem que começar com isso. Sabe quando a gente sai andando, muitas vezes eu encontro pessoas que estão contra o seu pé, contra o seu passo. E aí eu fico a pessoa sai, para. Eu não volto, né? Para. O que acontece? Porque a gente vai se vendendo muito da carne, de acordo com essa caminhada. Quantas vezes os nossos grupos de oração estão rodeados de milhão para ver contenda, para ver ideia? Quantas vezes os nossos grupos de oração não são tomados esse recado que nós vamos falar diferente? Não sejamos ávidos pela história. Quantas vezes o Espírito Santo nos necessita? Ao livro que eu falar aqui, eu chego e falo, depois eu saio de uma nossa minha pregação foi massa. Minha, está aqui em mim. Quantos dos nossos pregadores não saíram porque começaram a achar, eu sou bem, eu sou muito caminhada, eu sou bem caminhada. Gente, a gente quer levar mais tempo, a gente tem que mudar o nosso pensamento. Quanto mais breve caminhada nós temos, mais você fala que nós é burro. Porque de tantas caminhadas a gente faz, muitas vezes as mesmas coisas. E não o contrário. Não é igual dirigir, quanto mais ela dirigir, menos eu velocidade. Quanto mais tempo eu conheço que Jesus precisou fazer, mais tempo eu vou mostrar que é poder eu faço. Porque eu tenho que andar. Como que eu vou andar comunicando? Quem está me pedindo o caminho? Eu vou caminho toda hora. Mas a gente sai. Como a gente sai, Jesus precisa deixar eu sair do caminho certinho da casa. Certinho. Porque não é fácil andar. A gente às vezes para por medo. Não é? Vamos dar uma gente no escutar de novo. São essas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, briga, ciúmes, ódio, sangue, história, partido, inveja, bebedeira, elogio e outras semelhantes. Gente, quantas vezes aqui, durante a caminhada, enquanto a gente está levando o Espírito Santo para as pessoas, quando você sabe que quer mudar o mundo, a gente vai vendo o que quer. Quantas vezes a gente fala para ninguém para culpa das nossas guerras? Eu estou pedindo mais força, não quero sair mais disso. Senhor, eu quero que eu também não saia do mesmo jeito. Gente, o Deus faz. O Deus. Sejamos hábitos em buscar o perdão, a confissão. E não explicação dos nossos erros. Quando a gente olhou para a gente para de andar, não é o cara que vai parar de andar, não. Não é? Quando vem no céu, ela vai muito mais ser aberta. Quando você tem que ir numa pedra toda e faz, não quer dizer que você vai chegar lá. Vai ter que levantar de novo. Você tem que andar. É andar que vai chegar em algum lugar. Não é parar, esperar, reza para mim, eu não estou falando fazer isso, eu não faço só isso. Reza para mim, eu tenho que estar com você, reza para mim, eu vou andar, eu vou levar o que você aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo onde você chegar? Seja jovem, católico, seja um pai, seja uma mãe, seja família cristã, independente do lugar que você estiver. Eu não tenho que vergonha de falar, eu sou católico. Eu não tenho que vergonha de falar, eu não sei na Virgem Maria, ela intercede comigo. Eu não posso ter vergonha de falar, quem que eu tenho na casa da minha avó, eu não sou protestante. Eu peguei um bem com a minha é uma coisa.
Vergonha da vida eu gosto. Vergonha da vida eu não gosto. Não me dou dizer. Eu tenho que andar e levar. A gente de hoje, você resolveu ela protestante. O filho dela levou a graça que ele recebeu da imagem de Maria. Porque essa graça está fazendo isso na palestra do ministro. Ele recebeu no primeiro dia depois dos jovens que levantaram de Maria no colégio. Ele já tinha demonstrado. Percebe? O filho de uma mãe protestante, criado em família protestante, levou. Porque ele levou. Então, você deve ter conseguido isso. Andemos de verdade de acordo com o Espírito Santo. Aonde quer que eu vá? A gente tem aqui o Estado de Goiânia, mas os meus 34, sabe todos os dias de carnaval, né? Às vezes eu vou mais perto. Em qualquer lugar que estiver passando, seja lá quem estiver, seja dentro do serviço de discussão, os outros podem fazer o que quiser. Você é um cristão que está passando isso. Faça diferença se você anda, Maria vai abrir o Espírito Santo te acompanha. E quando a gente estava na primeira hora da noite, Jesus me citou um pensamento que eu falei, eu entendi que era o Espírito Santo, mas eu sabia que não era para me falar. E eu fiz, que bobeira, né? Eu preciso comentar no texto, se não é para me falar. Eu pensei, às vezes vocês querem tomar uma música depois, então não é agora, né? E parei. Mas quando o Espírito Santo me colocou, que o tema aqui, a importância é andar, o Espírito você conhece, a maioria de gente tem caminhada. Quando me colocou que o tema de hoje é andar com o Espírito Santo, eu entendi. Porque o Espírito Santo se disponibiliza. E não é isso. O amor de Deus transbordou e a gente foi criado. Depois na cruz, o amor de Deus transbordou de novo. E a gente foi salvo. Não foi mentira. O amor de Deus transborda e a gente é fortalecido. Para cumprir o chamado de todas as vezes que a gente não existe, o amor de Deus se transborda e a gente está convocado a andar. O amor de Deus se transborda em tudo, desde o início. Você foi criado, você foi salvo, você foi chamado. Não há mais discurso de classe, porque o Cristianismo tem todo o altar durante a celebração da missa que eu vou receber, a confissão está lá e toda a paróquia é chamada por Jesus. Não podemos parar. Os cristãos não podem contar Jesus. Amém? Amém. Então bate com a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.